Olá, que bom que estamos juntos aqui. Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores, se não a maior, ambição do apóstolo Paulo. Uma meta que, no fundo, define todo o propósito da jornada cristã: alcançar a maturidade. Então, vamos direto ao ponto. Pensa comigo, com tantas cartas que ele escreveu, tantas igrejas que fundou, qual era de verdade o objetivo final de Paulo? O que movia esse homem? Não era simplesmente uma questão de converter pessoas, era algo, muito mais profundo. E aqui está a resposta vinda diretamente da sua carta aos Colossenses. O foco era esse: apresentar todo homem perfeito em Cristo. E essa ênfase em todo homem é incrível, né? Mostra que ninguém, absolutamente ninguém, fica de fora desse chamado para o crescimento. O objetivo era tanto universal quanto pessoal. Tá, mas isso já levanta uma outra questão bem importante. O que exatamente significa ser perfeito nesse contexto? Vamos analisar melhor essa ideia de maturidade. Agora, olha que interessante. A palavra usada no grego original é teleios, e ela não significa ausência de pecado como a gente poderia pensar de primeira. O significado é mais parecido com algo completo, sabe? Algo que atingiu seu propósito, que está maduro, sem um defeito que o impeça de funcionar como deveria. E essa analogia aqui ilustra o ponto de uma forma brilhante. Pense nos pais de um bebezinho. Eles celebram cada nova conquista, né? As primeiras palavras, os primeiros passos. Que pai não ficaria preocupado se depois de alguns anos o filho ainda não falasse ou andasse? Pois é, o crescimento é o processo natural e esperado, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Certo. Então, como é que Paulo trabalhava para levar as pessoas a essa maturidade? Ele usava uma abordagem dupla, quase como um caminho de duas vias que a gente vai explorar agora. Era um método muito equilibrado. De um lado, ensinar a sã doutrina. O centro da mensagem de Paulo era sempre o mesmo: Jesus Cristo, e este crucificado, simples e poderoso. Do outro lado, era preciso advertir, alertar sobre os perigos de se desviar do caminho, principalmente por causa dos falsos mestres. E aqui está o ponto crucial sobre o erro. Um falso ensino raramente é 100% falso. O perigo é que ele costuma misturar verdades com mentiras, sabe? Adicionando ou tirando alguma coisa essencial da palavra de Deus. E muitas vezes esses ensinos não atacam a verdade de frente, mas sim questionam se ela ainda vale para os nossos dias. Este provérbio destaca como esse assunto é sério. Um caminho pode parecer o certo, pode parecer bom, mas o destino final dele é destrutivo. É por isso que as advertências eram tão importantes. Ter discernimento espiritual é uma questão de vida ou morte. E tudo isso nos leva à parte mais importante de todas, onde a gente encontra essa perfeição, essa maturidade. A resposta está em duas palavrinhas pequenas, mas poderosíssimas: em Cristo. O que é que essa expressão quer dizer afinal? Como é possível alcançar essa condição de ser completo, de ser maduro? A chave, veja bem, não está em nós, mas nele. Portanto, o ponto fundamental é este: a nossa integridade, a nossa maturidade, elas não vêm do nosso próprio esforço para sermos perfeitos. Elas são o resultado direto daquilo que Cristo já fez por nós lá na cruz. O propósito do sacrifício dele era exatamente este: apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa, sem mancha nem ruga, santa e irrepreensível. Entender isso muda tudo. Não se trata de uma meta inalcançável, mas sim de um processo, um crescimento contínuo, que tem como base a obra de Cristo. É um convite para uma jornada. E essa nossa análise se encerra com uma pergunta, uma reflexão mesmo. Hoje, agora, em qual área da vida Deus está convidando cada um a dar um passo em direção à maturidade? Onde será que o ensino e a advertência das Escrituras podem ser aplicados na vida, na prática, nesse exato momento? Para quem sentiu que essa reflexão foi significativa, fica aqui o convite para curtir e compartilhar esta mensagem. Assim, mais pessoas podem ser alcançadas por essa verdade tão poderosa. Agradecemos muito a atenção.